Queridos amigos, muita paz a todos. É com grande alegria que estamos aqui para mais um momento de reflexão, de paz, de convivência fraterna, aonde nos permite a presença de Deus nosso Pai enriquecer os nossos corações na bênção de Deus, fazendo com que o amor verdadeiro e puro prevaleça em nossos corações. É com imensa alegria, gratidão, fraternidade e paz que fazemos com que essa possibilidade seja em nossas almas uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de amor ao próximo, de realização, essa possibilidade de estarmos juntos, né, nesses momentos aí de pandemia, nesses momentos em que a vida nos pede novas reflexões, novos aprendizados. Deus nos concede essa possibilidade abençoada que a tecnologia proporciona de nos unir os corações, de fortalecer os laços e de fazer com que esse sentimento de amor puro e fraterno que o Senhor nos concede fortaleça nossas almas e nossos corações a cada dia mais. Então, realmente é uma alegria imensa poder estar com todos, fazendo com que nossas vidas cada vez mais adquiram essa grandeza da fraternidade cristã através da convivência fraterna, através do sentimento de amor verdadeiro e puro, através desse enriquecimento. Estou vendo já os companheiros chegando, sejam bem-vindos. Dani, irmã querida, minha prima do coração, minha tia Aurora, minha tia querida, Renato, meu irmão daqui do Luz e Verdade, companheiros queridos chegando para essa nossa live do Centro Espírita Apóstolo do Bem. Sempre é uma oportunidade imensa e valorosa de confraternizar com os companheiros queridos, sempre que fazemos uma live para alguma casa espírita, realmente sempre um ensejo muito grande dessa convivência fraterna que a tecnologia nos proporciona pela bondade de Deus. Estamos fazendo a saudação para dar tempo de chegar os amigos queridos, tem sempre mais alguém que vai chegando, né? Logo que nós começamos, nós vamos tratar hoje sobre o orgulho e a humildade. O orgulho e a humildade, que é algo muito presente no nosso dia a dia e que necessita que nós reflitamos constantemente sobre essa questão. Então, feitas essa saudação inicial, essas saudações iniciais e dando as boas-vindas aos queridos amigos, novos companheiros estão chegando, sejam bem-vindos. Tá, nós vamos então, como de hábito, ler a nossa página inicial, para logo em seguida poder fazer uma oração, ok? Como já é de hábito. O nosso livro é o livro Fonte Viva, de Chico Xavier, aparece sempre de trás para frente, né? Porque a câmera é como se fosse um espelho, mas o livro é Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler a página e logo em seguida faremos a nossa prece, ok? A página é Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, para transportar-se encontrada. A joia de escultura de Lagres do Buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento.
Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Emmanuel. Bom, amigos queridos, vamos fazer a nossa prece. Bom e amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais um momento de reflexão, por mais um momento em que interagimos os nossos corações para fortalecer as nossas almas na senda do bem, na senda da verdade, na senda do amor ao próximo. Enriquece-nos, Senhor, desses sentimentos de amor e de paz, que sejam momentos em que venhamos a refletir, interagindo uns com os outros, para fortalecer a Tua presença, Mestre querido, em nossas almas. Se conosco, Jesus amado, em mais uma noite de aprendizado e de reflexão em Teu santo nome, hoje, agora e sempre, se conosco, graças a Deus. Bom, meus amigos, então estamos aqui para a nossa live, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos aqueles que não estavam antes da prece e que nós fizemos a saudação, para poder iniciar as nossas atividades. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa temática é orgulho e a humildade. Tá? O orgulho e a humildade é a nossa temática, que é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Vamos então refletir um pouco sobre esse tema, que é de suma importância para a atualidade, talvez nunca tão atual quanto agora é essa temática do orgulho e da humildade. Quando nós falamos a respeito do orgulho, quando nós falamos a respeito do orgulho, nós estamos falando de um dos maiores adversários que o ser humano possui. Porque, na verdade, como nos ensina Allan Kardec, o orgulho e o egoísmo são os maiores adversários do ser humano. Os maiores defeitos nossos são o egoísmo e o orgulho. Todos os demais defeitos derivam desses dois princípios. Então, nós precisamos fazer com que os defeitos sejam superados pelo desenvolvimento das virtudes. Orgulho e egoísmo são os dois principais defeitos humanos. Caridade e humildade são as duas principais virtudes. Então nós precisamos, para combater o orgulho e o egoísmo, precisamos desenvolver a caridade e a humildade. Essa é que é a grande chave da vida. Orgulho e egoísmo, os dois maiores defeitos humanos. Caridade e humildade, as duas maiores virtudes. Dessa forma, nós moral, a lógica da nossa mudança enquanto seres humanos. Porque se queremos combater o orgulho e o egoísmo, devemos, portanto, desenvolver a caridade e a humildade. Se desenvolvemos a caridade e a humildade, automaticamente estamos combatendo o orgulho e o egoísmo. Na nossa temática de hoje, orgulho e humildade. Por que essa colocação? Um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente porque é o antagônico um do outro. A humildade é o contrário do egoísmo, assim como a caridade é o contrário a humildade é o contrário do orgulho, assim como a caridade é o contrário do egoísmo. Quem deseja combater um, esforce por desenvolver o outro. Se eu quero combater o egoísmo que há em mim, eu não preciso me preocupar somente em combater o egoísmo, eu tenho que me preocupar em desenvolver a caridade, porque ao desenvolver a caridade, automaticamente estarei combatendo o egoísmo. Da mesma forma acontece com o orgulho. Se eu quero combater o meu orgulho, eu não tenho que me preocupar apenas com ele. Não posso ser orgulhoso, mas isso não me levará a lugar quase algum. Para combater o orgulho verdadeiramente, eu tenho que me preocupar em desenvolver a humildade. O orgulho é o problema, a humildade é a solução. Então eu tenho que focar na solução e não no problema. Aliás, em tudo na vida é assim. Foco na solução, não no problema. Muitas vezes nós focamos no problema, mas não queremos a solução dele. O orgulho, nesse caso, é o problema. A humildade é a solução. O nosso foco tem que ser na solução, logo preocupemos-nos com a humildade. Foquemos na humildade. O orgulho, por sua vez, ele é uma realidade a qual
é, como dissemos, um dos grandes adversários do ser humano, o orgulho. Esse orgulho precisa ser vencido o mais rápido possível, porque é nele que está a raiz, está a causa, está a origem da maior parte dos nossos defeitos. No orgulho e no egoísmo, como dissemos, porque eles são a matriz das nossas deficiências, eles são a matriz das nossas debilidades, eles são a matriz das nossas dificuldades, dos nossos defeitos. E Jesus o tempo inteiro se preocupou em envidar esforços para suplantar isso, para desenvolver a caridade e a humildade, porque sabia que os nossos maiores defeitos são o egoísmo e o orgulho. Façamos então com que esse exercício seja constante. Jesus ensinou a todo instante caridade e humildade. Quando olhamos as bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram. A todo instante o Senhor ensinava humildade e caridade. A todo instante o Senhor ensinava esses dois princípios que combatem o egoísmo e o orgulho. Porque queremos combater o orgulho, não nos esqueçamos, desenvolvamos a humildade. Ao desenvolver a humildade, como desenvolvo humildade, Eduardo? Como desenvolver a humildade? Assim como todas as virtudes, através desse exercício diário nas pequenas coisas, no trato humano em especial. Porque não adianta imaginarmos aquela humildade que comove o mundo se não tivermos aquela humildade que consegue comover aquele que está ao nosso lado, aquele companheiro que está ao meu redor, aquele companheiro que está do meu lado e que percebe no meu gesto de humildade o verdadeiro ensinamento. Porque as palavras podem ensinar, mas o verdadeiro ensinamento vem do exemplo. O verdadeiro ensinamento vem da ação. Quando nós olhamos a vida de Cristo juntamente com os apóstolos, percebemos essa necessidade. Quando vemos a vida de Cristo juntamente com os apóstolos, percebemos essa necessidade desse desenvolvimento dessas virtudes. E percebemos ao longo não só da trajetória cristã, do cristianismo primitivo, como ao longo de toda a historiografia da humanidade, vemos que aquelas pessoas que verdadeiramente triunfaram na história humana foram os humildes e não foram os orgulhosos. Os humildes triunfaram, os orgulhosos não. Os orgulhosos podem ter triunfado por um dia. Os orgulhosos podem ter triunfado por um dia, podem ter vencido determinadas situações por um momento. No entanto, os humildes foram aqueles que triunfaram para sempre, que ficaram marcados para a história e que deram os grandes exemplos que a nossa humanidade já viu. Por exemplo, se eu perguntar aqui aos amigos o que aconteceu com os apóstolos, todos nós conhecemos a vida dos apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, foi preso, foi chicoteado muitas vezes em alguns castigos que recebeu, até receber a pena máxima da morte de ser decapitado. E morreu tendo a cabeça decepada, decapitado. Se eu perguntar para os amigos aqui, qual o nome das pessoas que o apedrejaram, que o chicotearam ou que o decapitaram, ninguém saberá me responder, porque a história não gravou. Mas se eu perguntar quem foi o apóstolo Paulo, todos saberão me responder quem foi o grande apóstolo. Se eu perguntar o nome daqueles que perseguiram Simão Pedro, que ludibriaram, que zombaram de Simão e que o condenaram à morte porque Simão também foi crucificado de ponta cabeça, diga-se de passagem. Se perguntarmos para os amigos, se eu perguntar para os amigos ou se qualquer um de nós perguntar pela sociedade afora para os amigos qual o nome daqueles que perseguiram Simão e que o condenaram à morte, ninguém saberá nos responder, porque a história não gravou. A história não gravou o nome deles. No entanto, se eu perguntar quem foi Simão Pedro, todos saberão quem foi Simão, porque ele foi o humilde, ao passo que aqueles que o condenaram foram os orgulhosos. A história guarda os humildes e orgulhosos. E aqueles orgulhosos, porventura, que a história guardou de forma negativa. Quando nós olhamos grandes
mandantes de nações que provocaram misérias, que provocaram destruições as mais variadas, que espalharam guerras, que espalharam o sangue, que espalharam o horror, ficaram até lembrados, mas lembrados de uma forma muito deletéria, muito negativa. E toda vez que são citados com esse sentimento de negatividade, de sofrimento, de morte, de dor. Precisamos então entender, meus irmãos, esse princípio, entender essa realidade. A humildade nos torna grandes. Aquele que é orgulhoso, ele acredita que a sua posição o tornará grande. Por isso que ele se eleva, ele tenta se colocar acima dos demais, porque ele quer ter uma maioridade, mas é uma maioridade material e não uma maioridade moral. Se eu digo, por exemplo, para alguém numa empresa, ou numa instituição, ou na rua, se eu digo para alguém de forma impositiva, você sabe com quem você está falando, quem manda sou eu, você sabe quem está falando aqui, quem é você, tentando de forma autoritária diminuir o outro, eu não estou tendo nenhum tipo de autoridade. Eu estou agindo com um orgulho estúpido que somente me diminui, porque por um segundo ele me eleva diante do outro, mas pelo resto de minha vida ele me desmorona, porque ele faz com que as pessoas ganhem desprezo com relação a mim. As pessoas me desprezarão. Eu não conseguirei realizar aquilo que eu desejaria realizar. Eu não conseguirei fazer com que a minha vida seja uma vida produtiva. Não terei amigos, não terei uma família envolvente, porque o meu comportamento afasta as pessoas, o meu comportamento diminui as pessoas e com isso então as pessoas se afastam de mim. Ora, é necessário, meus irmãos, que nós tenhamos essa consciência de saber unir, de saber agregar, de saber trazer as pessoas para nós, até porque esse orgulho exacerbado muitas vezes esconde a falta de autoestima. Um dos maiores problemas da humanidade hoje é a autoestima baixa. A autoestima baixa é um dos principais defeitos que a humanidade atravessa. Todo aquele que diz, no exemplo que eu citei agora, querendo se colocar de forma autoritária, querendo se colocar acima dos outros, é uma pessoa que tem autoestima baixa. Porque quem tem autoestima boa, autoestima é estima por si mesmo, gostar de si. Da mesma forma que eu gosto das pessoas e trato bem as pessoas, gostar de mim e me tratar bem. Isso é ter autoestima. A pessoa que tem autoestima boa, ela não se coloca acima dos demais, mas ela também não se coloca abaixo dos demais. Ela nem vai se preocupar em se rebaixar diante de alguém, mas ela também não vai se preocupar em se impor diante dos outros para diminuir alguém. Ela vai olhar para todos por igual. Pode estar com a pessoa mais simples do mundo, como pode estar falando com uma grande autoridade. A pessoa será a mesma, porque a autoestima dela é boa e ela sabe que nas duas circunstâncias ela está diante de um ser humano igual a ela. Claro que devemos o respeito à autoridade que as autoridades merecem, mas como ser humano trataremos todos bem, não iremos fazer separação tratando mal um e bem a outro, diminuindo a um e bajulando a outro. Todos serão tratados com a mesma consideração e essas pessoas também perceberão no nosso comportamento que a humildade vela e o orgulho diminuindo, deixando de existir, todos teremos essa autoestima boa que nos iguala. Todos nós temos um pouco de orgulho. O orgulho é esse sentimento que faz com que nos sintamos um pouco superiores. É aquela dificuldade de reconhecer os próprios erros, é o orgulho. É aquela dificuldade de reconhecer que o colega fez alguma coisa de bom. É aquela dificuldade de reconhecer que o outro é melhor do que eu em determinada área. Tudo isso é o nosso orgulho em ação. Não reconhecer os próprios erros, não reconhecer que outro é melhor do que eu, não saber que alguém faz melhor do que eu determinada atividade, não ser capaz de elogiar alguém, dizendo à pessoa que ela é muito boa, que é um prazer estar na presença dela, não ser capaz de dizer à pessoa que a ama. Tudo isso é demonstração do nosso orgulho. Repetindo,
Todos temos orgulho, uns mais, outros menos. O desafio é diminuir cada vez mais esse orgulho que bate à nossa porta, para que a humildade cresça cada vez mais. E a melhor maneira de combater o orgulho é desenvolvendo a humildade. Estou vendo novos companheiros chegando a todo momento, sejam muito bem-vindos. Os companheiros do movimento espírita, especialmente do movimento espírita de Santa Cruz, de Paciência, sejam todos muito bem-vindos. E de outras áreas também que estão nos ouvindo. Ok? Sejam muito bem-vindos à nossa live, é um prazer tê-los aqui, vocês são todos maravilhosos. Falávamos então do orgulho e da humildade. A humildade é o contraditório do orgulho. Se quisermos combater o orgulho, procuremos desenvolver a humildade. Não basta apenas tentar combater o vício, é necessário desenvolver a virtude. Como não basta querer combater o egoísmo, é necessário desenvolver a caridade. Para suplantar um defeito, temos que colocar uma virtude no lugar. Foco na solução e não no problema. É como a nossa saúde. Quantas pessoas que querem combater a doença, mas só pensam em doença, só falam de doença. Elas estão fortalecendo a doença, porque o foco delas é a doença. Se eu quero melhorar da doença, eu tenho que ter o foco na saúde. Falar da saúde, estudar sobre saúde, cultivar a saúde. E aí a saúde virá. Então, o foco é na solução e não no problema. Ok? No orgulho a mesma coisa. Eu tenho que procurar desenvolver a humildade, como é a nossa temática, orgulho e humildade. Desenvolver a humildade para combater o orgulho. Como dizíamos, toda vez que nós não queremos reconhecer os nossos erros, não reconhecemos o valor daquele que está perto de nós, não reconhecemos que existe alguém melhor do que nós em determinada área, que fulano é melhor do que eu, que faz melhor do que eu, que eu tenho muito a aprender com fulano. Toda vez que não somos gratos às pessoas, deixamos de ser gratos. Todos esses exemplos e muitos outros são exemplos de orgulho nosso. É falta de humildade. Devemos ter a humildade de reconhecer os nossos próprios erros, de valorizar as pessoas, de saber que nós podemos ser bons em determinada área, mas que há pessoas melhores do que nós. Sempre haverá alguém melhor e alguém inferior a nós. Na vida é assim. Sempre haverá alguém superior e alguém inferior. Sempre haverá alguém mais rico que eu e alguém mais pobre do que eu. Sempre haverá alguém mais saudável do que eu e alguém mais doente do que eu. Sempre haverá alguém superior em determinada área e inferior naquela mesma área. Tudo na vida funciona dessa forma. Portanto, essa realidade é universal. E o nosso orgulho, por que ele nos mascara? Porque o orgulho nos faz entender, nos faz acreditar que ele nos coloca superiores. Ora, todos nós desejamos crescer, desejamos ser melhores, desejamos ser felizes, desejamos nos melhorar, evoluir. E o orgulho, ele traz uma falsa impressão de que estamos melhorando, porque ele nos coloca acima. Imagina, quem sou eu para errar? Eu que estava certo, o outro que estava errado. Eu é que sei, eu que faço, eu que aconteço. Isso nos traz uma falsa impressão de que estamos acima, quando na verdade isso nos rebaixa. O que nos coloca para cima é a humildade. A humildade nos eleva. Por isso Jesus disse, aquele que se humilhar será exalçado. Aquele que se humilhar será elevado. Não é se humilhar no sentido pejorativo de nos diminuir, de nos tratar de qualquer maneira, de acreditar que nós não somos capazes. Não é isso. Isso não é o se humilhar de Jesus. Isso é autodesprezo. Isso é falta de autoestima. Quando Jesus diz que os humildes serão exaltados, que aquele que se humilhar será elevado, ele está falando disso, de humildade. É da pessoa que se esforça para fazer o melhor possível, mas ao mesmo tempo reconhece que há outros melhores do que ela, e isso é maravilhoso. É aquela pessoa que procura fazer muito bem o que ela faz, sabendo que há pessoas melhores do que ela, e isso é um estímulo para ela prosseguir. E não que ela fique com determinados ciúmes, não querendo que haja alguém melhor, não querendo reconhecer os próprios erros. Por exemplo, se eu vou exercer determinada tarefa, se eu sou um administrador de alguma coisa, se eu sou um prefeito de uma cidade, se eu sou o chefe de uma empresa, se eu sou o presidente de uma casa espírita, seja o que for, se eu exerço um cargo de comando em algum lugar, eu tenho que dar o melhor de mim e fazer o melhor possível naquele cargo que eu estou. E eu tenho que fazer e trabalhar para que aquele que venha depois de mim faça melhor ainda.
Aquele que venha depois de mim tem que fazer melhor ainda do que eu. E eu tenho que trabalhar para que ele faça ainda melhor. Só que muitas vezes o que nós vemos é o contrário. Muitas pessoas fazem o seu trabalho e ficam com ciúme se aquele que vier depois fizer melhor do que elas, porque acreditam que isso vai lhes diminuir. Ora, o sucesso não diminui ninguém, ele eleva a todos. O crescimento, ele é verdadeiro porque ele cresce todas as pessoas junto. Se eu cresço, vocês crescem também e vice-versa. Cada um de nós que cresce está crescendo a humanidade inteira. Esse tem que ser o pensamento. Então, se eu estou à frente de um cargo, seja ele qual for, qualquer um de nós, eu tenho que desempenhar o máximo possível, dar o melhor de mim. E aquele que entra, se Deus quiser, que faça melhor ainda e que eu ajude ele a fazer melhor ainda. E isso tem que ser motivo de felicidade para mim, porque isso é o bem da humanidade. São as pessoas que saem ganhando, mas o nosso orgulho, ele faz o quê? Ele faz não querer que entre alguém no meu lugar, ele faz com que eu atuar no cargo que eu estou, e sem dar espaço a mais ninguém. O orgulho faz com que eu queira que aquele que entre não faça um bom trabalho, para que eu seja lembrado como aquele que fez um grande trabalho e aquele que entrou não fez tão bem assim e as pessoas sintam saudade de mim. Ora, o grande trabalhador é aquele que dá o melhor de si, mas ao mesmo tempo faz com que as pessoas cresçam, porque ele cresce e faz todos crescerem também. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira citando nuances do orgulho e a necessidade de desenvolver a nossa humildade. Jesus deu-nos esse exemplo de inúmeras formas. Inúmeros exemplos nós poderíamos citar. Certa vez fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos investem muito em estatísticas. Tem alguns anos, não faz muito tempo isso. Fizeram uma pesquisa com professores universitários a nível salarial e perguntaram para eles, para vermos como é o comportamento humano. Esses professores universitários ganhavam um determinado valor, o valor X. Vamos botar 10 mil reais, só para ficar numa conta redonda, mais fácil de ser feita. Esses professores universitários ganhavam 10 mil reais cada um. E então ele foi perguntado para cada um deles, para analisar o comportamento humano. Na pesquisa dizia assim: você prefere, todos eles ganhavam a mesma coisa, 10 mil reais, hipoteticamente 10 mil. Foi perguntado para eles, você prefere para cada um, isoladamente, a pergunta não foi feita em conjunto, isoladamente, você prefere passar a ganhar 15 mil por mês, desde que todos os demais ganhem 15 também? Ou você prefere passar a ganhar 12, desde que os outros permaneçam todos com 10? Vou repetir. Todos eles ganhavam 10 mil reais e foi feita a pergunta individualmente. Para cada um deles, você prefere passar a ganhar 15 mil reais, desde que todos os outros ganhem 15 também, e aí se nivelarem nos 15, ou você prefere passar a ganhar 12, desde que os demais permaneçam com 10? E pelo incrível que pareça, meus amigos e meus irmãos, pelo incrível que pareça, boa parte deles preferia ganhar 12, desde que os demais permanecessem com 10. Para vermos o orgulho humano a que ponto chega. A pessoa prefere ganhar menos, desde que ela esteja acima do seu colega, do que ela ganhar mais e o seu colega esteja junto com ela. Notemos a falta de humildade, a que ponto chega, a que absurdo chega. Eu posso crescer e fazer com que todos cresçam comigo e estejamos todos nas alturas. Eu prefiro crescer menos, me prejudicar, fazer com que o outro permaneça atrás e também fique prejudicado para agradar o meu orgulho. Como que o ser humano ainda tem que aprender? Como nós somos necessitados de Jesus ainda, como a humanidade precisa de Jesus. Por isso que o Espiritismo bate tanto nessa tecla, combater o orgulho e o egoísmo, desenvolver a caridade e a humildade, porque essas duas virtudes, caridade e humildade, são a desenvolver dessas virtudes, caridade e humildade a todo instante, para combater o orgulho e o egoísmo, porque essas são as grandes chagas da humanidade. Todas as virtudes derivam da caridade e da humildade. Todos os vícios derivam do orgulho e do egoísmo. Todos os nossos defeitos derivam daí. Se consertarmos o orgulho e o egoísmo, teremos consertado todos os defeitos humanos.
Todos os grandes acontecimentos da humanidade, as guerras, a corrupção, a mentira, todas essas dificuldades que vemos têm o seu fruto no orgulho e no egoísmo. Trabalhemos para combater o orgulho, mas que façamos disso um exercício prático, que não façamos disso algo apenas verbal, que nos preocupemos como fazer isso no dia a dia, como com pequenos exercícios nós superamos o orgulho. Claro que isso é um trabalho para a vida inteira, nenhum de nós vai resolver de uma semana para outra algo que é de inúmeras reencarnações, como o Espiritismo nos ensina. Seja desenvolvida, nós podemos fazer com que a virtude se desenvolva combatendo o vício através de pequenos exercícios. Como que eu posso combater o orgulho, então? Desenvolvendo a humildade. Como desenvolver a humildade? Com esses exercícios diários a que nos referimos no dia a dia, fazer com que esses exercícios sejam praticados. Comecemos elogiando alguém. E nós, então, estaremos desenvolvendo a humildade e combatendo o orgulho. Comecemos reconhecendo o valor das pessoas. Digamos às pessoas como você é bom naquilo que você faz. Como você é bom na tarefa que você desempenha. Digamos às pessoas, nossa, você faz isso muito melhor do que eu. Elogiemos as pessoas, abracemos as pessoas. Nessa época não está dando para abraçar, porque estamos numa época de pandemia, mas quando a pandemia passar, abracemos as pessoas, envolvamos as pessoas, digamos a elas o quanto elas são importantes para nós, digamos eu te amo para as pessoas que nós amamos, reconheçamos os nossos erros, torcemos para que as pessoas, e vamos trabalhar para que as pessoas cresçam e façam bem o que elas estão fazendo. Digamos às pessoas como você é importante para mim, como você é especial, o que seria de mim se não fosse você aqui perto. Isso valoriza, faz as pessoas crescerem. E isso não nos diminui, porque muitas pessoas não elogiam o outro porque acreditam que o outro vai se elevar e ela diminui. Pelo contrário, todos crescem juntos, porque cresce o afeto, cresce o amor, cresce o trabalho, cresce o compromisso, cresce a amizade, cresce a família, cresce tudo. E quantas vezes atravessamos anos e anos de nossa vida carregando esses sentimentos sem desenvolver esses valores verdadeiros. Focamos muitas vezes no material, se esquecendo do espiritual. O material, meus irmãos, ele é importante, mas ele passa, e passa muito rápido. O espiritual, que é o que permanece, é onde deve estar o nosso foco, é onde deve estar as nossas preocupações, o lado espiritual, esse lado da moralidade, esse lado do desenvolvimento das virtudes, da caridade, da humildade, esses valores que devem ser desenvolvidos. E repito, eles começam nesse exercício combatendo o orgulho, combatendo o egoísmo das mais variadas maneiras, ao invés de focar no material, que é o que a humanidade infelizmente faz de forma tão constante. Outro dia eu ouvi uma história que achei muito interessante pela reflexão que trouxe. Claro que as histórias têm inúmeras interpretações, todas elas, mas trouxe belíssimas reflexões para mim em especial, de que certa vez um homem tinha uma casinha muito simples na praia e tinha um barco, muito simples também o seu barquinho, e ele pescava aqui e ali, era uma pessoa muito humilde e tinha o seu barco, a sua família, a sua casinha, até que certa vez, numa época de turismo, chegou uma pessoa no local para passear e queria ir para uma ilha próxima, porque nessa ilha era uma ilha muito suntuosa, tinha casas, hotéis muito valorosos, e esse rapaz queria ir para a ilha. Só que ele perdeu o seu barco de frete, não conseguiu ir com os outros, e ele queria um barquinho. E então perguntou a esse barqueiro, que era muito humilde, se poderia levá-lo até a ilha. E o barqueiro, muito solícito, disse: claro, eu levo o senhor lá. E ele entrou no barco. O homem tinha muitos recursos, era um homem muito rico, e o barqueiro era muito simples. E no caminho, então, em que o barqueiro estava dando essa carona até a ilha, esse homem, que era um grande empresário, tinha muitos recursos, olhou para o barqueiro e disse: meu amigo, vejo que você é muito simpático, muito trabalhador, você pode crescer muito na vida.
Por que você não, já que você gosta de pescaria, gosta de barco, por que não tenta abrir uma empresa dessa área? Eu sou empresário. E aí o rapaz olhou e disse, mas por que abrir uma empresa? Abrir uma empresa? Para que eu vou abrir uma empresa de barco e de pesca? Como seria isso? Ele disse, porque abrindo uma empresa, você poderá aos poucos, claro que isso é devagar, mas você poderá crescer muito mais, terá mais barcos, poderá pescar muito mais. E o rapaz falou, mas para quê? E ele disse, olha, para quê? Você em breve poderá ter de repente uma loja ou várias lojas e mais barcos e mais possibilidade de pescaria. E o rapaz disse, mas para quê? Ele falou, para que você possa crescer e ter mais funcionários trabalhando para você e trabalhando mais funcionários, mais produtividade. E ele perguntou, mas para quê? E o rapaz continuava, olha, tendo mais empresas, mais produtos, mais funcionários, você terá mais produtividade, isso gerará mais lucros, mais venda. E ele falou, mais venda para quê? E o rapaz sempre perguntava, para quê? E ele falou, olha, mais venda para você ter mais dinheiro. Tendo mais dinheiro, você vai crescer cada vez mais, então você terá mais dinheiro, mais recursos. E ele disse, mais dinheiro para quê? E o Senhor continuou falando e falando, e o rapaz, para quê, para quê? Até que o homem disse, ora, tendo mais dinheiro você poderá ter tudo na vida. E o rapaz então tornou a perguntar, mas tendo mais dinheiro eu poderei ter o quê, por exemplo? Ele falou, ora, você poderá ter uma casinha na praia, poderá ter o seu barco particular e poderá viver tranquilamente junto à natureza. E o homem olhou para ele e disse, mas não é exatamente isso que eu já faço hoje? E o homem rico olhou para ele e ficou pensando, porque realmente, você poderá ter muito dinheiro, pode ter uma vida tranquila, realizadora, para poder viver em paz, ter uma casinha na praia, ter um barco para viver tranquilo com a família. E disse, mas não é exatamente isso que eu estou fazendo e que eu tenho hoje? E o homem ficou pensando que ele ensinou o barqueiro a dar a volta ao mundo como um grande empresário para atingir aquilo que ele próprio estava fazendo. O empresário estava indo numa ilha para repousar no final de semana. O barqueiro tinha essa paz e esse repouso todos os dias de sua vida. Qual é a lição que tiramos? É exatamente a lição da humildade. Quer dizer o quê? Que é errado a pessoa ter dinheiro? Evidente que não. Que é errado ser um empresário, ter funcionários? Claro que não. A pessoa que é um empresário, que tem muitos funcionários, que cresceu na vida, que ótimo, maravilha. Mas use com humildade e saiba que a vida não é só isso. Porque muitas vezes a paz que nós queremos pode estar do nosso lado. E aquela pessoa pobre e simples, que nós achamos que não é competente, que não teve competência para crescer, muitas vezes ela já atingiu aquilo que nós ainda estamos procurando, que é a paz de espírito, a tranquilidade de alma, a paz no coração e todos esses valores que nós queremos tanto e que muitas vezes não encontramos, a saúde emocional, a saúde espiritual, que tanta falta faz para a humanidade. Foi essa paz, essa saúde espiritual, esse amor, essa tranquilidade que o simples barqueiro possuía. Eu me lembro que quando Chico Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, em 1981, Chico Xavier, nosso querido Chico, foi indicado ao Prêmio Nobel. Madre Teresa de Calcutá havia ganho o Nobel 2 anos antes, em 1979. E aí, 2 anos depois, Chico foi indicado em 1981. O Brasil se mobilizou. Madre Teresa tinha um trabalho, ela e Chico Xavier, um trabalho parecido. Uma católica, o outro espírita, mas um trabalho de caridade que abençoava o mundo inteiro. Como ela ganhou o prêmio, no Brasil imaginou-se que o Chico poderia ganhar também. E então o Brasil se mobilizou, os espíritas do Brasil inteiro se mobilizaram. Não apenas os espíritas, mas de outras religiões também. O Brasil se comoveu com a campanha e o Chico então foi candidato ao Nobel da Paz. Infelizmente ele não ganhou. Naquele ano havia um grande trabalho sendo realizado na África e essa instituição ganhou por esse trabalho belíssimo realizado na África e o Chico não ganhou. Mas ficou muito interessante, ficou o exemplo, né, da dedicação e o fato de ele ter concorrido.
e ficou, dizem os amigos mais íntimos, que quando saiu o prêmio e o Chico não ganhou, foi dito aqueles que foram condecorados, os ganhadores do prêmio, então os amigos mais próximos chegaram até o Chico para lhe contar. O Chico era muito humilde, ele nem queria concorrer. Concorreu mais porque os amigos insistiram e porque ele acreditava que se ganhasse alguma coisa que seria bom para a divulgação da doutrina. Porque um espírita ganhar o Prêmio Nobel da Paz seria uma divulgação para o espiritismo, para a mensagem da caridade. Então ele concorreu só por essa forma, porque por ele em si ele não concorreria. Nenhuma necessidade de exibição pessoal, era humildade em pessoa, nosso querido Chico Xavier. Quando ele não ganhou o prêmio, quando saiu o prêmio dizendo que uma instituição havia ganho lá da África, foram lhe contar e disseram: Chico, saiu o prêmio, você não ganhou. Infelizmente não ganhamos, Chico. Perdemos o Nobel da Paz. E dizem os amigos próximos que Chico olhou e disse: não se entristeçam, meus filhos. Eu perdi o Prêmio da Paz. Nós perdemos o Prêmio da Paz, mas ganhamos a paz do prêmio. A paz do prêmio ninguém pode nos tirar. O Prêmio da Paz nós perdemos. Deus sabe o que faz. Jesus sabe o que é melhor para a humanidade. Então o Prêmio da Paz nós não temos, mas a paz do prêmio, essa nós temos. E esse é o grande prêmio que a humanidade possui, o Prêmio da Paz. Essa paz, meus irmãos, e essa humildade que caracterizou os grandes apóstolos da humanidade, que nosso Senhor Jesus Cristo nos legou como grande exemplo de vida, como grande ensinamento de vida. É essa paz e essa humildade que nós devemos cultivar, que vai combater o orgulho, que vai combater o egoísmo e que vai nos induzir à caridade constante. Porque se o orgulho e o egoísmo são os maiores defeitos humanos, a caridade e a humildade são as maiores virtudes humanas. Quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e quando o Espiritismo nos ensina que fora da caridade não há salvação, ele está exatamente nos induzindo e nos ensinando a caridade e a humildade, porque essas são as grandes virtudes a serem desenvolvidas. Caridade e humildade, nunca nos esqueçamos, são as grandes virtudes a serem desenvolvidas por todos aqueles que desejam verdadeiramente ser cristãos, como Jesus nos ensinou. Eu agradeço, meus amigos, o carinho da presença de todos. Foi uma alegria muito grande. Eu poderia ficar aqui a noite inteira refletindo com vocês, o prazer de refletir sobre as palavras de Jesus, que tanta paz nos traz, o prazer de conviver com todos, de ver aqui tantos rostinhos amigos que por aqui passaram e que por aqui permaneceram, aqui estão. Daniele, meus tios queridos, meus primos, eu poderia citar o nome de todos, Anderson, tio Valdir e tantos outros que por aqui chegaram, passaram e alguns que permaneceram o tempo inteiro. Muito obrigado pelo carinho da presença, nós vamos fazer a nossa prece. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de todos. Permaneçamos juntos, firmes e fiéis nesse grande ideal cristão de construir um mundo melhor, que é a tarefa de todos nós, ok? Muito obrigado a todos e vamos fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos em que procuramos nos unir, fortalecendo os laços contigo com o teu amor. Preenche, Mestre amado, nossas almas de amor e paz, de saúde e fé, para que prossigamos intimoratos, corajosos e felizes na senda do bem, na senda do amor e da caridade, que é o que o Senhor aguarda de cada um de nós. Sê conosco, Mestre Jesus, que Deus nos abençoe e nos ilumine e que os bons espíritos permaneçam conosco hoje e sempre, guiando nos espaços em nome de Jesus e para Jesus. Que assim seja. Muito obrigado a todos, permaneçamos firmes e fiéis, acompanhem as lives daqui do Centro Espírita Apóstolo do Bem, curtam, compartilhem, porque é importante não só essa live, mas todas as demais, é importante para a instituição, para a divulgação da instituição, para a divulgação da doutrina e que estejamos sempre juntos. Que Jesus abençoe a todos, um beijo no coração e fiquemos com Deus.